Glória a Deus, a paz do Senhor. Meus irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Por favor, Lucas capítulo 18. Enquanto você procura, eu quero externar minha alegria e minha gratidão. E para mim é um privilégio, uma honra estar pela segunda vez aqui, a convite e convocação. Eu não considero mais um convite, mas uma convocação. O pastor José Carneiro, o Carneiro de Deus, né, pastor? A Karine, que sempre está lembrando de nós, e eu fico muito grato por estar aqui novamente com vocês, irmão. Para mim é um privilégio, um prazer estar servindo a vocês aqui nessa noite. Para quem não me conhece, que não veio na primeira vez, eu sou o pastor Cristian Nunes, marido de uma só mulher. A minha esposa é aquela loura que está lá no meio dos adolescentes, parece uma adolescente, mas nós somos pais de 2 filhos já, irmão. Nós temos o 01, o Ian, de 22 anos, está pregando lá na Alvino agora. O 02, o Cailanzinho, está intercedendo por ali, irmão, por debaixo dos bancos ali, está intercedendo. Juntamente conosco está minha cunhada Selma e minha sobrinha Maria Eduarda. Essa é a minha família. Somos pastoreados pelo pastor Samuel, pastor Felipe Câmara, lá no Templo Central de Belém. Retornamos a Belém depois de 12 anos fora do Pará e estamos aqui para servi-los. Nós nascemos para servir a igreja. Amém? Parabéns aos adolescentes pela festa de ontem e pela extensão da festa hoje aqui nessa casa. A casa está cheia de glória, aproveita. Lucas capítulo 18, o verso 18. Benção. E perguntou-lhe um certo príncipe, em algumas versões vai estar um jovem. Na epígrafe em cima, o texto negrito está um jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O verso 22 diz assim: e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda falta ainda alguma coisa? Vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O verso 23 diz assim: mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Sustente só 10 segundos. Pai nosso que estais no mais alto de todos os céus, glória seja dada ao teu santo nome, que sejam trazidas todas as ofertas ao teu altar, em santificação do teu santo nome, para que o teu nome jamais seja esquecido em toda a terra. E vindo o teu reino, que seja feita a tua vontade, da mesma forma que ela é feita aí em cima, no mais alto de todos os céus. Pai, antecipa as nossas bênçãos e o pão que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em nenhum tipo de tentação, mas livra-nos de todo mal. Abra os nossos olhos para a tua palavra. Revela-nos o Espírito por detrás da letra, porque a tua palavra diz que ela é Espírito e vida, e nós precisamos entender em que Espírito o Senhor fala. Manifesta a tua glória e o teu poder nessa noite aqui nesse ambiente. Se for da tua vontade, acampa aqui dentro dessa igreja, aqui na Passagem Guarani, os teus querubins, os serafins, os arcanjos, e que os rios de água viva que discorrem por debaixo do teu trono, aonde os 24 anciãos fazem coluna da direita e coluna da esquerda, aonde o arco celeste blinda agora a parte de frente e de trás do teu trono, aonde os serafins olham um para o outro e cantam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos. Nós precisamos entender e sair daqui com a certeza de que o Senhor falou conosco. Pois teu é o reino, o poder,
a honra e a glória para sempre. Quem está vivo, diga amém. Senta, crente, dando glória a Deus. O livro de Lucas faz parte de um dos livros mais emocionantes da Bíblia. No Novo Testamento, a Bíblia é como um compêndio fechado todo, em média 1.600 anos, uma média de 40 a 45 autores. 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo. O Novo Testamento é formado logo inicialmente por 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os evangelhos sinóticos. São os 3 livros que eles têm uma visão bem semelhante, mas não são iguais, são semelhantes. O livro de Mateus descreve a ótica de Jesus como o rei davídico, que era prometido, profetizado e esperado desde o Antigo Testamento. O livro de Marcos descreve Jesus como o servo, e ele mesmo expressa essa declaração, afirmando que veio no mundo para servir e não para ser servido. E o evangelho de Lucas, Lucas que nem discípulo foi de Jesus, não andou com Jesus. E o evangelho, o livro de Lucas, o doutor Lucas, que foi formado no Egito, era médico, mas também arqueólogo, e agora virou escriba para escrever, por uma média de 60 anos depois de Cristo. Muito provavelmente foi em Cesareia, quando o apóstolo Paulo estava preso por lá. O destinatário seria Teófilo, ou numa tradução grega, o amigo de Deus. Agora, Lucas descreve detalhes que o livro de Mateus e Marcos não tem. Mateus, o rei davídico. Marcos, o servo. Lucas, o homem perfeito. João descreve Jesus como o Filho de Deus. O Evangelho de Lucas traz para nós alguns detalhes bem importantes. Dentre esses, o tema central dessa conferência de ontem, que foi uma festa linda, se não até agora a mais movimentada e cheia de graça do Brasil, traz um tema que é muito pertinente para o dia atual: a eternidade. E eu fico muito contente, porque nos últimos dias da igreja na terra, a gente volta a trazer a ascensão, aquilo que é importante, a eternidade. Se a eternidade não for debatida, não for ministrada, não for pregada nos tempos de hoje, a gente acaba se acostumando com isso aqui que é temporário. A eternidade, ela se divide pelo menos em 2 campos. Existem 2 campos: o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o tempo do homem. O tempo do homem é dividido em presente, passado e futuro, ontem, hoje e amanhã. O dia de hoje, domingo, daqui a pouco se acaba. Quando for meia-noite, cessou o dia, já é segunda-feira. Esse tempo tem fim, esse tempo tem limite. Esse tempo ele é cronometrado por segundos, milésimos, horas, e assim vai. Dias, semana, meses e anos, vai terminar. O dia de hoje vai terminar, e eu quero profetizar que você hoje pode ter a maior experiência de Deus na sua vida. Pastor, mas eu já fui ontem para o congresso. Glória a Deus, estenda aquele congresso para a sua vida a partir de hoje. O Kairos é apresentado, o Cronos, perdão, é apresentado dessa forma, como um tempo que tem limite, mas o Kairos de Deus é o tempo da eternidade. O tempo da eternidade, Deus não habita na eternidade, a eternidade habita dentro de Deus. Isaías capítulo 9, verso 6 diz que Deus, Ele é o Pai da eternidade. Então a eternidade não sobrepõe o Senhor, a eternidade está dentro de Deus, porque a natureza dele é eterna, Ele é conhecido como o Eterno. Essa eternidade de Deus, ela se estende desde o Kairos, e ela se aplicou na terra lá no início, no Jardim do Éden. Deus trouxe a eternidade para o ser humano a partir do casal de Adão e de Eva. O tempo Kairos e o tempo Cronos agora se fundindo ou se relacionando através do relacionamento de Deus com o homem.
Deus trazia a eternidade. Como assim, pastor? Se é o Cronos aqui, como é que Deus trazia a eternidade? É impossível Deus deixar a eternidade, sair de lá e vir para o Cronos, porque a eternidade está dentro dele. Deus trazia a eternidade para dentro do jardim. Era uma coisa linda, porque quando Deus se apresentava, o texto diz de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, que Deus todos os dias, a viração do dia, vinha para o jardim. Por volta das 6 da tarde, Deus descia. Tenho certeza que era a coisa mais linda do mundo. Era a coisa mais linda do espaço, do universo. Era Deus descendo com as suas carruagens, muito provavelmente com os querubins, com os anjos batedores na frente, os anjos vinham na frente, e ele vinha, ele não saía do seu trono, ele vinha com o trono e tudo, e descia ali, a eternidade entrando na terra. Todos os dias o casal estava lá, 6 da tarde, o casal estava lá para adorar o Senhor, e o eterno fazia com que o homem fosse eterno aqui dentro. O eterno vinha para a terra condicionando o casal dentro de uma eternidade, porque a eternidade está em Deus, e se eu estou em Deus, eu também vivo essa eternidade. Você conhece a história, o homem peca, Deus continua descendo no jardim, não encontra o casal. Por que não encontrou, pastor? Por que eles não ficaram lá dentro? Porque a eternidade não estava mais nele. Agora o homem se converte de eterno para imortal. Como assim, pastor? Ele virou um Highlander? Não, irmão, não virou um Highlander. Ele continua morrendo porque Deus liberou para ele, se comer do fruto, vai morrer. Ele comeu e não morreu, morreu. O corpo dali já foi deliberadamente decretado uma morte. Não sei se você percebeu, irmão, mas teve um tempo que você tinha um pouco mais de cabelo. Não sei se você percebeu que não tinha um tempo que você corria um pouco mais. Ou seja, todos os dias a gente vai morrendo um pouco mais. E isso por causa do pecado. O pecado fez isso com a gente, nos deformou. Perdemos a eternidade e passamos a ter a imortalidade, porque a alma não morre. A alma, ela tem um destino eterno, com ou sem Deus. O corpo vai morrer. O espírito, todos os espíritos voltam para Deus, porque o espírito humano é o nosso elo de ligação, é o nosso Wi-Fi, é o conector, é o carregador, é a relação de Deus, que é espírito para com o homem. Não dá mais para o eterno se relacionar com o homem, com o corpo, porque o corpo está deformado pelo pecado, e nosso Deus é santo. Não é por causa do corpo do indivíduo, mas pela santidade dele. Se chegar perto, ele mata. Deus tem que expulsar o casal de lá, porque senão agora, na condição de pecadores, eles iriam comer o fruto da árvore da vida eterna, e agora convertendo-se em pecadores eternos. Mas Deus tinha um plano. A salvação não era um projeto, a salvação passou a ser um plano. Deus tem um plano agora para o indivíduo, Deus tem um plano para o ser humano. E esse plano se estende a partir de expiação, de redenção e de glorificação. No Antigo Testamento, esse plano começa agora a ser levantado através da morte de algum animal. O primeiro animal que morre, muito provavelmente, foi um cordeiro dentro do jardim, porque o texto diz que Deus tem que imolar um animal, e eu tenho muita certeza que não foi uma galinha nem um pato, que Deus tirou a pele para cobrir o homem e a mulher do seu pecado. É muito provavelmente porque a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela sempre tem que apontar para Cristo, porque senão virou um livro de filosofia. Apontando para Cristo, eu creio que foi um cordeiro que foi morto e imolado dentro do jardim para cobrir a nudez, para cobrir o pecado do casal. Sai-se dali, agora inicia-se o processo de sacerdócio. O homem é necessário que haja agora o sangue, ou seja, as trevas cobram sangue para que haja expiação. O Antigo Testamento todinho houve expiação por agora intermédio de um animal, um pombinho, um cordeiro, um bode expiatório. Por isso que a expiação, para pagar ou para cobrir o pecado do indivíduo, o pecado do ser humano. Todo o Antigo Testamento foi assim. No Novo Testamento, Cristo vem não para abrir uma loja de cordeiros ou de pombinhos para vender, para continuar o sacrifício de animais. Se o preço é a alma de um indivíduo que não tem preço, ela tem um valor, era necessário que houvesse um sangue puro. Cristo vem com seu sangue em expiação pelos nossos pecados. Se você conhece a história, Cristo vai para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo sofre por intermédio. O livro de Lucas, capítulo 18, dá imagem, mais ou menos uma semana que antecede a crucificação. A crucificação de Cristo foi terrível. Cristo
pela madrugada foi traído. Depois desse evento que nós acabamos de ler, foi traído com um beijo, foi levado para o Sinédrio, foi levado agora para os juízes da lei, para os sacerdotes de forma ilegal, julgaram, condenaram Jesus, levaram a Pilatos, levaram a Herodes, todos ali lavaram as mãos, não queriam nada com Jesus. Jesus era levado para o povo agora julgar, e o povo escolhe assim: eu quero o bandido, crucifica Jesus. E assim é feito. Jesus é levado para o ambiente onde ele foi açoitado. Os açoites de Jesus era a coisa mais terrível do mundo, porque os romanos, eles tinham aperfeiçoamento em crucificação e açoitamento. Jesus é algemado em uma pedra, as suas pernas no seu braço, em cima de uma pequena rocha grande. Ele fica nu, porque o profeta Isaías disse que as suas vergonhas ficariam expostas. Ele fica nu e ele é açoitado. 39 chibatadas mais uma. As arrais tinham 12 fios com pedaço de bola de chumbo, ossos secos e limalha de ferro. 468 cortes pelo corpo. Cada corte, quando espancava e batia na costa de Jesus, arrancava cerca de 7 a 9 centímetros de espessura, de profundidade da pancada que era colocada nas costas dele. Não se convencendo com isso, eles tiram aí das algemas, colocam em cima de uma rocha. Em cima de uma rocha eles pegam os espinhos. Desses espinhos eles criam agora uma coroa e colocam na cabeça deles. Enfiam a coroa de espinho na cabeça dele. Os espinhos tinham em média 15 centímetros cada espinho. Eles empurram aquele espinho e, não se convencendo, eles pegam um pedaço de pau, que chama-se um pedaço de cana, e batem na cabeça de Jesus. Parte do ventre do crânio, o couro cabeludo e o supercílio agora é rasgado pelos espinhos. Eles pegam um pedaço de manto e tiram a sorte com a sua roupa, postam por cima de Jesus, pegam um pedaço de madeira, agora imitam como se fosse um cetro, dão na mão dele e dizem assim: eis aí o rei de Israel. Eles dão agora a cruz para Jesus carregar, e essa cruz não era uma cruz montada, era uma cruz com duas peças. As duas peças se chamam patímbulo, que é a travessa, e os tips, que é a diagonal. O patímbulo da cruz que ele carregou, 136 quilos. Irmão, se colocar um saco de cimento na minha costa, daqui para a portaria, eu não consigo levantar. Jesus levantou 136 quilos caminhando depois de ser espancado para a cruz. Fortaleza, Antônia, uma média de 12 quilômetros. Ele vai para a cruz, é fixado na cruz, ele morre na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscita. Eu não quero que você centralize na crucificação, mas eu preciso que você lembre da crucificação, porque foi aquilo o preço para que nós possamos viver a eternidade. Ou seja, foi um preço caro. A salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou um preço caro, inocente, para que nós possamos ter essa possibilidade. Agora enxergue o seguinte: faz agora um start nessa crucificação e olha para a vida de Lucas capítulo 18, que Jesus agora precede duas parábolas, a parábola do iníquo e a parábola do fariseu publicano. O jovem rico agora encontra Jesus no meio da caminhada. E quando o jovem rico encontra Jesus, isso é muito pertinente, porque o congresso é para adolescente, mas esses adolescentes estão fazendo a conexão ou a transição para jovens. E essa mesma palavra serve para mim, para o ancião, para o mais velho da igreja e para o mais novo. O jovem rico agora diz que tudo ele fez. Ele chega com Jesus e fala assim: bom mestre, estou sabendo que o Senhor está pregando, está ministrando, é homem de Deus. Faz o seguinte: o desejo do jovem rico era muito válido. Quem não chegou com Jesus pedindo um carro novo, não chegou com Jesus pedindo uma casa nova, ele chega pedindo para Jesus aquilo que é mais importante na vida. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquilo era muito válido. É muito difícil um rico pedir vida eterna, um rico quer mais. Jesus agora se espanta, olha para ele, e o texto diz assim, ó, Jesus diz: por que me chamas bom mestre? Aí Jesus declara para ti: sabes os mandamentos? E ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha adolescência, desde a minha mocidade, eu guardo tudo, sou crente top. Eu sou crente top, eu falo em língua, faço mistério, vou para o manto, faço aviãozinho, faço tudo. Tudo isso eu tenho guardado, não chamo palavrão, sou expert na escola, na igreja eu sirvo direitinho, ajudo o meu pastor. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus examina agora o coração e diz assim: só tem uma coisa.
É bem provável que ele tenha questionado com Jesus: o que é que preciso? Você é muito rico, né? Sim, Senhor, graças a Deus. Pega tudo que tu tens. Se você for fazer um panorama bíblico, é a única vez que Jesus lança uma proposta para um indivíduo para a vida eterna. Jesus não fez isso com ninguém, mas fez isso com um jovem. Falou assim: ó, pega o que tu tem, que é conseguido e conquistado nesse tempo temporário, e troca comigo, que eu quero te dar algo que é eterno. É como se Jesus estivesse expressando ao jovem: o que tu tem é muito bom, e foi muito válido, e honras a você, mas o que tu tem, a traça vai comer, o tempo vai corroer, isso vai se acabar, o dinheiro vai acabar, tua saúde vai acabar, esse tempo vai acabar, a tua fama vai acabar, os seguidores vão te deixar, a rede social vai te deixar, tudo isso vai ficar, mas eu tenho algo que é eterno para você. Jesus promovendo uma proposta a ele daquilo que é eterno. O eterno liberando uma proposta eterna para o jovem. Ele não prometeu isso para nenhum discípulo, mas para o jovem falou assim: ó, eu tenho visto que tu guardou tudo, mas tem algo que eu preciso que você renuncie, porque a eternidade ela tem como um dos seus pilares a renúncia. Pastor, eu quero a eternidade, mas eu posso levar o que eu tenho aqui? Essa bagagem não é tua, crente. A transformação do corpo não vai levar sapato, não vai levar iPhone, não vai levar um amigo, não vai levar o celular, não vai levar carteira, não vai levar o concurso público. Tudo isso é muito bom aqui, mas para ir para lá é necessário que haja um lapidamento ou renúncia. Não era pecado ser rico, mas a riqueza que estava muito além da carteira do jovem estava no coração dele. O coração pesou a bagagem para ir para a eternidade. Jesus agora propõe: pega tudo que tu tem, rapaz, entrega para os pobres, vem e me segue, e eu vou te dar um tesouro no céu. O tesouro no céu não era, irmão, um baú cheio de moedas de ouro. O tesouro do céu está em Apocalipse capítulo 21. Eis que vejo novos céus e nova terra. Esse era o tesouro que Cristo estava tentando inferir no coração do jovem. E o texto diz que o jovem avalia e examina. É bem provável que ele pensou: tem muitos recursos, por que ele não pediu só o dízimo? Por que ele não pediu uma primícia? Por que ele não pediu a metade? Mas ele pediu tudo. Normalmente Deus vai te pedir tudo para que Ele seja tudo em você, meu irmão. Pastor, não pode só 90%, não. Quando Ele te pedir tudo, é porque tudo que você tem foi Ele que te deu. E isso que Ele te deu, talvez esteja deformando o relacionamento que Ele quer contigo. A renúncia é um meio que Deus encontrou para fazer com que aquele jovem pudesse desfrutar da vida eterna na terra. A eternidade no Kairos, ela não se divide em passado, presente e futuro. Porque a eternidade no tempo de Deus, Deus na eternidade, Ele tem uma visão muito panorâmica. Deus na eternidade, pastor José Carneiro, Ele olha para o passado e vê a queda de Adão. Na eternidade, no Kairos, Deus olha para a cruz e vê a redenção. Na eternidade, Deus olha para o destino e vê a glorificação da igreja. A eternidade promove isso para Deus, mas para nós não. Quero viver a eternidade, pastor, estou louco para viver a eternidade. É necessário que haja renúncia. Renúncia. Coloca por favor aqui em cima para mim aqui, João capítulo 17, o verso 1. Do 1 até o 3. Pastor, e a eternidade? Expressa para mim melhor. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Verso 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Segura aí. Jesus está dando uma condição de eternidade. Se você perguntar para o pastor, mas define a eternidade, está aqui no verso 3, passo 3. E a vida eterna é essa: que te conheçam.
não era o que o jovem tinha, era o relacionamento que Jesus queria ter com ele. A eternidade não vai se resumir no congresso que aconteceu ontem. Se você não perseverar até o fim, você vai perder a condição da eternidade. Pastor, fui para a eternidade, para o congresso, estou com a camisa, fechou, então está tudo chapado. Não! Ali foi um ponto de partida, mas é algo contínuo, é algo que eu necessito de relacionamento com Ele. Ele diz, e a vida eterna é essa. O Cristo falando para o Pai, Pai, a vida eterna é essa. O que, meu filho? Que te conheçam, que se relacionem, que tenham intimidade, que voltem para o jardim lá no Éden, que voltem a orar, que voltem a jejuar, que voltem a falar contigo. Essa é a vida eterna. Quer desfrutar da vida eterna hoje? Se relacione com o eterno. Você não precisa morrer hoje para viver a vida eterna, irmão. A eternidade hoje habita dentro do homem. Eclesiastes capítulo 3, o verso 11 diz que o ser humano, Deus colocou uma ansiedade pela eternidade. Ou seja, é como se Deus tivesse colocado uma bolinha de um espaço dentro do homem, do indivíduo. Para quê, pastor? Para que o homem sinta saudade daquilo que ele nem sabe o que é. E o que é isso? É a eternidade. Nós fomos criados no céu, em Deus, e formados na terra, irmão. O verbo criar no hebraico é bará. Nós já estávamos dentro de Deus. O profeta Jeremias diz assim: antes que fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Porque você já tinha uma natureza eterna dentro dele. E nessa natureza eterna dentro dele, ele te colocou nessa terra, no mundo habitável, por um propósito. Para que esse propósito possa projetar você para viver a eternidade. Não somente você viver a eternidade, mas aqueles que te cercam. Eternidade. O que você tem feito com a eternidade que Deus tem colocado esse sopro dentro de você? A eternidade é essa, que te conheçam. Que te conheçam. Que te conheçam. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, quem não crê, quem não tem obediência, quem não tem a fé, vai perecer. Não pereça, mas para quê? Mas que tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. E o crer, ele é precedido por um relacionamento, por uma intimidade. Êxodo capítulo 19, capítulo 20 diz que Deus agora chamou Moisés. Moisés, chama o povo, manda subir no monte, que eu não quero dar mandamento para eles não. Mandamento não, Moisés, para de graça. Chama esse povo, manda subir, que eu quero selar do peito deles um sacerdócio santo, universal, modelo, para que eles sejam um modelo entre todas as nações. Eu não quero que eles briguem com as nações, eu quero que eles sejam um modelo de sacerdócio na terra. O Corá fala bem assim: Moisés, vamos subir não, tu é doido, é? Olha lá quem está falando, os relâmpagos lá, olha a nuvem espessa, olha os raios, olha as trombetas buzinas tocando. Não, Moisés, sobe só tu, e o que ele mandar fazer, a gente faz. Ou seja, o homem pediu regulamento quando Deus queria relacionamento. O homem pediu atividade quando Deus queria intimidade. Quer ter a eternidade? Conheça Jesus. E o conhecer não é só o conhecer de ouvir falar, como o Jó liberou. Eu te conhecia só de ouvir falar, e eu já te honrava. Mas hoje eu te conheço face a face. E não era o face a face visualmente, era um face a face de forma de natureza espiritual. Eu consigo te entender. Você não está pendurado no madeiro. Não é só o tema central para que a ministração possa acontecer, mas é o tema literalmente central da vida da humanidade, que precisa e necessita de ti. Quer conhecer a humanidade? Quer conhecer a eternidade? Conheça
a Deus. O verbo conhecer vem da palavra hebraica iada. Iada é o mesmo verbo que é sentido literal para o homem e a mulher, que Deus falou assim: e ambos serão uma só carne. É impossível conhecer a Deus de longe, porque o pecado me separou dele. Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos, afastados da presença dele. Todos pecaram, estão afastados da eternidade. Não dá mais para viver a eternidade. Como é que recuperamos a eternidade? Conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus. Aceitando a Jesus. Lucas capítulo 19, verso 10, olha o que ele diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. O que Jesus veio fazer na terra? Pastor, Jesus veio pregar a salvação. Você não vai ver texto Jesus falando assim, ó, vim pregar a salvação. Você vai ver Jesus falando assim, eu vim pregar o reino. João Batista diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo vem para ministrar e pregar o reino, porque dentro do reino vem um pacote embalado com a eternidade junto. O que Jesus veio resgatar? O que se havia perdido? A eternidade que o Adão perdeu no jardim. Aquela crucificação que eu falei no início foi para resgatar o que nós perdemos lá no jardim. O que o homem perdeu dentro do jardim, Jesus conquistou na cruz. O que o homem perdeu dentro do jardim perfeito, não tinha desculpa para o Adão. O que ele perdeu dentro daquele ambiente perfeito, Jesus conquistou no deserto, quando venceu Satanás e suas propostas. E a gente, às vezes, pastor Carneiro, perde a eternidade com coisa tão pequena. O texto de Marcos diz assim, ó: e aquele que perseverar até o fim, este... Aí ele joga um adjetivo futuro, um imperativo: será salvo. Não é um carimbo de estar. Amanhã você pode se apostatar da fé. Não sei se vocês perceberam, mas tem muito cristão famoso se apostatando da fé. Então o banho da piscina da igreja não define o teu destino, ele define o teu presente. Mas o teu presente pode definir o teu destino futuro. Como que você está hoje? Se você for fazer uma ressonância magnética no campo espiritual, tem pedaço de eternidade em você? Ou já é totalmente mundo Cronos aqui na Terra? Esse tempo é muito curto. O homem hoje vive no máximo 100 anos. Se chegar lá, muito saudável. 100 anos. É o tempo de vida que temos. É muito curto. Esse tempo para Deus é um sopro. E nesse curto espaço de tempo, o que você tem feito para que a eternidade possa estar dentro de você? O que nós temos feito para que a eternidade pudesse ser ainda mais aperfeiçoada nos dias de hoje? Eu já li a Bíblia algumas vezes, irmão, já fiz alguns cálculos, e é muito provável que não tenha mais nenhum sinal para o arrebatamento da igreja. Pastor, e o anticristo? A igreja não tem que ver anticristo não, irmão. A igreja tem que ir embora antes. Então, se ainda não aconteceu, pastor, é muito provável que daqui a uns 5 minutos o arrebatamento aconteça. Se não aconteceu, irmão, está para acontecer. E vai acontecer. E nós seremos levados para um ambiente eterno.